Muito bom dia a todos. Vamos então dar início ao nosso webinar RGPD e Contratação Pública, mais um evento que a AIP, em parceria com a BMA, a Sociedade de Advogados, organiza, dedicado, enfim, às empresas e a corresponder às suas necessidades de informação e de formação nesta área. A sessão terá duração sensivelmente de 1 hora, como habitualmente. Procuraremos ser práticos e dinâmicos. As apresentações estarão a cargo das advogadas Margarida Vaz e Petra Fernandes, que, como disse há pouco, colaboram com a AIP nestes domínios do regime geral de proteção de dados, e agradeço que coloquem as vossas questões no chat, porque no final a Margarida e a Petra terão todo o gosto em responder e comentar as mesmas. Margarida, passo a palavra. Muito obrigado. Bom dia. Eu estou com alguma dificuldade em ouvir. Vou tentar aqui com o meu colega solucionar este problema. Não sei se pretende que eu me apresente. Não, estávamos a falar da Margarida Vaz, da minha colega, que ia começar a apresentação. É o problema de nomes serem idênticos. Eu estou a ouvir mal e então não estou a conseguir acompanhar. Peço desculpa, eu vou tentar resolver esta situação e depois já Margarida Pires, já participo. Agradeceremos muito a sua intervenção mais adiante das questões, está bem? Obrigado. Bom, é sempre bom saber que temos homónimos na plateia. Margarida, falta só a câmara. Peço a desculpa, câmara, isto está... A câmara, ora... Pronto, cá estou eu. Já está. Bom, peço imensa desculpa, isto hoje teve aqui uns percalços técnicos. Vamos então iniciar mais um ciclo de webinars relacionados com o Regulamento Geral de Proteção de Dados. Temos vindo, em parceria com a AIP, a chamar a atenção para aspectos particulares do RGPD no que respeita ao seu cumprimento. Como sabem, quer para pequenas, médias e grandes empresas, o RGPD é uma legislação de aplicação obrigatória e tem coimas e tem consequências relativas ao seu incumprimento. Eu pedia que desligassem, se calhar, os microfones, porque interfere aqui um pouco com a apresentação. Hoje o tema é um tema que nos pareceu bastante importante, que é o RGPD e a contratação pública. E porquê? Porque no âmbito do trabalho que desenvolvemos de implementação do RGPD e de assessoria às empresas no âmbito do RGPD, cada vez mais... estou com muita interferência de conversas. Desculpem, pedia mesmo o favor de desligarem os microfones. Dizia eu que no âmbito da contratação pública tem-se colocado a questão de as entidades adjudicantes, as entidades públicas, exigirem às empresas a demonstração do cumprimento do RGPD, ou seja, começa a ser cada vez mais uma exigência, e as empresas que não têm o Regulamento Geral de Proteção de Dados implementado perdem terreno, passo a expressão, perante os seus parceiros no que respeita a esta exigência. Eu iria então aqui partilhar a tela, não sei se... Estamos a ver. Estão a ver, estava aqui a tentar passar o slide. Cá está. Pronto, e o nosso webinar hoje tem 4 pontos. Vamos tentar resumir aquilo que entendemos serem os aspectos gerais, para haver um espaço mais amplo para perguntas e respostas, porque também nos foram dirigidas bastantes questões. O primeiro é como garantir o cumprimento dos deveres com a implementação do RGPD. Uma pergunta que nos foi colocada pelo um dos participantes foi precisamente de como é que nós podemos demonstrar a uma entidade
um cumprimento do RGPD, e vamos falar um pouco nisso. Depois também o apoio prestado pela AIP aos seus associados na implementação do RGPD, a aplicação do Regulamento Geral de Proteção de Dados no setor público e os deveres das empresas para a contratação no setor público. Portanto, como garantir o cumprimento dos deveres com a implementação do RGPD? E aqui começamos com um princípio que já temos vindo a falar, que é o chamado princípio de accountability, que é um princípio é um princípio basilar do Regulamento Geral de Proteção de Dados e que estabelece o seguinte: estabelece que, de acordo com este princípio, as entidades, as empresas, as organizações devem ser responsáveis pela implementação dos requisitos aplicáveis de privacidade e proteção de dados e devem ser capazes de demonstrar os seus recursos de conformidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há aqui uma clivagem relativamente à anterior legislação de proteção de dados, na medida em que antes era a Comissão Nacional de Proteção de Dados que certificava, vamos lá, as empresas, ou dava autorização às empresas para trabalharem os seus dados pessoais, para organizarem os seus dados pessoais. Agora, a legislação está alterada e é a própria empresa que, quando chamada a esse efeito, tem que demonstrar que está em cumprimento com a proteção de dados. Já vamos ver como é que isso acontece. Acontece precisamente através da demonstração da existência do registro das atividades de tratamento. Esta é a primeira das manifestações do dever de accountability. As organizações, as empresas, têm que conservar um registro de todas as atividades de tratamento sob a sua responsabilidade. E, no fundo, é este registro que, num caso de fiscalização, num caso de cumprimento contratual, no caso de uma exigência de uma entidade adjudicante, as empresas têm de ter conservado, têm de ter organizado para poderem demonstrar que estão em cumprimento. Dentro desse registro de atividades de tratamento, há um aspecto também muito importante, que é a demonstração de que os dados estão em segurança. Esta é, enfim, é a parte relativa ao IT das empresas, à cibersegurança, para empresas que, enfim, têm uma preocupação maior ou têm um conjunto de dados mais específicos, mais sensíveis. É fundamental que peçam ajuda aos departamentos de informática, aos departamentos de cibersegurança, porque as empresas estão obrigadas a implementar medidas técnicas e organizativas que sejam adequadas a evitar o risco de violação dos dados pessoais. Portanto, é precisamente para evitar a violação dos dados pessoais que se organizou todo este compósito de normas no Regulamento Geral de Proteção de Dados, e todas estas diligências são, no fundo, para proteger os dados de uma violação. A lei define a violação de dados como uma violação da segurança que provoque, isto é muito importante, de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizado a dados pessoais transmitidos, conservados ou sujeitos a qualquer tipo de tratamento. E aqui é importante porque se existir, mesmo que exista uma violação da segurança de dados de forma acidental, ela tem que ser sinalizada como uma violação de dados. E não sei se estão conscientes, mas sendo sinalizada uma violação de dados, existem determinadas condutas que as empresas têm que efetuar num muito curto espaço de tempo. Um deles é averiguar se têm que comunicar essa violação de dados à Comissão Nacional de Proteção de Dados, e para o fazerem têm um prazo de 72 horas. E isto é muito importante, esta avaliação. Porquê? Porque
não só as consequências dessa violação podem fazer a empresa incorrer em elevadas coimas, como também estão hoje em dia inseridas num conjunto de situações criminais. Ou seja, por exemplo, o acesso ilegítimo a uma base de dados numa empresa está configurada como um crime, são crimes punidos com penas de prisão. Isto parece, à partida, difícil de relacionar uma situação destas com uma condenação criminal, mas o que é facto é que cada vez mais essa situação se verifica, principalmente porque e se verifica e fica bastante agravada se esta situação se verificar sem que a empresa tenha o RGPD implementado. Ou seja, o grau de gravidade de uma violação de dados numa empresa que se verifique não estar em cumprimento com a implementação do RGPD é bastante elevada e pode trazer bastantes problemas para as empresas e para os próprios responsáveis pelo tratamento de dados nessas empresas. Vamos ver então como é que a lei determina que deve estar organizado o registro de atividades de tratamento. É bastante fácil saber o que é necessário para o registro de atividades de tratamento, porque o próprio artigo 30 do Regulamento Geral de Proteção de Dados enumera esses elementos. O registro de atividades de tratamento, gostava que tivessem presente, será sempre o culminar ou a consequência de uma implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Esta implementação é feita, ela é estudada, de forma a que se possa, depois, no registro de atividades de tratamento, preencher os seus elementos. Uma forma muito sumária, o registro deve ter o nome e contacto do responsável pelo tratamento, deve ter as finalidades do tratamento, é um ponto muito importante, porque as empresas têm dados pessoais, fazem tratamento de dados pessoais, mas só podem fazer esse tratamento para determinadas finalidades relacionadas com a sua atividade. E têm, quando fazem a implementação, quando estudam a forma de organizar o RGPD, têm que estar muito bem definidas as finalidades de tratamento, porque esta é a primeira justificação que é pedida a uma empresa, é por que razão é que tem estes dados e se estes dados estão ou não legitimamente afetos a uma determinada finalidade. Dou o exemplo de uma finalidade, tendo em conta o tema, a finalidade de gestão de recursos públicos, de concursos públicos. Empresas que normalmente concorram a concursos públicos e esses concursos públicos e toda a documentação tem dados pessoais, deve organizar o seu registro de atividades de tratamento como uma finalidade, a finalidade de gestão de concursos públicos. Outro elemento que deve estar organizado no registro de atividades de tratamento é a descrição das categorias de titulares de dados, os clássicos de uma empresa. As empresas têm categorias de titulares de dados como sendo os trabalhadores, os fornecedores, clientes, terceiros, e as categorias de dados pessoais dentro dessas categorias de titulares de dados. Portanto, um exemplo, nos dados, nas categorias de titulares de dados de trabalhadores, hão de estar categorias de dados pessoais como sendo os seus dados de identificação, os dados bancários, os dados relacionados com a formação, os dados não está aqui relacionados com a saúde dos trabalhadores. Um exemplo, como sabem, na gestão de recursos humanos, para a gestão de salários é necessário ter dados relacionados com a saúde dos trabalhadores. Muitas vezes, trabalhadores que têm situações de saúde específicas têm uma taxa de IRS diferente e esse dado é necessário
fornecer à empresa para processamento de salários. Também as categorias de destinatários a quem os dados pessoais foram ou serão divulgados, é necessário se encontrarem no registro de atividades de tratamento, transferências de dados para países terceiros, empresas que têm que assinalar este elemento no registro de atividades de tratamento com a identificação dos países para os quais os dados são transferidos. Deve conter ainda os prazos previstos para o apagamento das diferentes categorias de dados, e aqui é sempre um aspecto muito importante e que gera também muitas questões por parte das empresas, que são os prazos de conservação. Ou seja, não há forma de organizar legalmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados sem que se tenham determinados de forma clara os prazos de conservação desses dados. E, por fim, o que eu já mencionei, a descrição geral das medidas técnicas e organizativas no domínio da segurança. Uma palavra relativamente à segurança no tratamento de dados pessoais. Também o artigo 32 do regulamento dá essa orientação e, para este efeito, as empresas devem ter medidas técnicas, devem tentar implementar as medidas técnicas mais avançadas. Assim o determina a lei, mas também já se sabe que essas medidas mais avançadas são sempre proporcionais, e porque exigem um grande investimento, proporcionais às finalidades de tratamento e ao risco para os direitos dos titulares dos dados. Portanto, isto tem que ser avaliado, não vale a pena um grande investimento em medidas técnicas avançadas se a empresa não trata dados que, no âmbito de uma violação, podem trazer riscos elevados para os titulares dos dados. Normalmente, empresas que tratam dados sensíveis, dados especiais, que são, por exemplo, os dados relacionados com a saúde das pessoas, aqui as medidas técnicas de proteção serão sempre aquelas as recomendadas de um teor de segurança mais avançado. Também é necessário uma implementação relativa à pseudonimização e à cifragem dos dados, as formas também de assegurar a confidencialidade, a integridade dos dados de forma permanente também tem que estar prevista. Dois aspectos importantes a empresa tem que demonstrar que implementou de forma capaz um método de restabelecer a disponibilidade e o acesso aos dados pessoais de forma atempada no caso de incidente físico ou técnico, ou seja, no caso de violação de dados, também é necessário salvaguardar tecnicamente uma forma de atuação. E depois, os processos para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficácia das medidas técnicas e organizativas. Portanto, a implementação do RGPD não é um assunto fechado, há sempre necessidade de continuar com ações de sensibilização, ações de formação e ações que permitam, em permanência, testar o que foi implementado neste segmento. Aqui deixo uma recomendação no que respeita à segurança no tratamento de dados pessoais. Com certeza já ouviram falar na resolução do Conselho de Ministros número 41 de 2018, que é um diploma aplicado ou que foi estabelecido exclusivamente para as empresas públicas, para o setor público, onde se encontram definidas as orientações técnicas, lá está, para a administração pública, em matéria de arquitetura de segurança das redes. Eu tenho aqui o diploma à minha frente, é de facto um diploma bastante detalhado, onde se podem ir buscar tudo aquilo que é necessário com os graus de proteção
mínimos, médios e fortes de proteção dos dados pessoais. E o que eu queria chamar a atenção é que, pese embora seja um diploma que deve ser seguido pelo setor público, nas implementações ao setor privado é um excelente documento para que as equipas de informática, as equipas de cibersegurança possam seguir e escolher o que deve ser enfim, mais recomendado à empresa onde se encontram a fazer, a estabelecer essa implementação. Uma palavra também para que tenham consciência que quando se estabelece o registro de atividades de tratamento, é sempre necessário fazer um estudo jurídico base para suportar todas aquelas conclusões que vão integrar no livro de registros de atividades de tratamento. Isto porque, quando lhes for pedida, numa eventual fiscalização, a justificação para o que está integrado no registro, tem que ser, essa justificação tem que ser feita à luz dos princípios, de vários princípios. Temos o princípio da transparência, que exige que o tratamento daqueles dados seja feito de uma forma lícita, leal e transparente em relação aos titulares dos dados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a empresa, para poder ter aqueles dados pessoais e para poder ter os dados pessoais adjudicados a determinadas finalidades, tem que ter uma justificação, ou uma justificação legal, ou porque se encontram no interesse legítimo da empresa, ou porque tem que cumprir um contrato. E no âmbito da execução ou do cumprimento do contrato, é necessário que a empresa tenha aqueles dados e para aquelas finalidades. O exemplo clássico será o contrato de trabalho. Existem um sem número de dados pessoais que as empresas tratam e que, em relação aos seus colaboradores, aos seus trabalhadores, e que a justificação tem a ver com a necessidade de cumprimento do contrato de trabalho, por exemplo. As finalidades, portanto, aqui os dados devem ser recolhidos para finalidades determinadas e explícitas e não podem ser tratados posteriormente para finalidades diversas. Portanto, se eu tenho dados para uma determinada finalidade, se eu tenho na minha organização determinados dados que eu trato para gestão de contratação pública, eu não posso usar aqueles dados para outra finalidade qualquer que eu não tenha justificada na minha empresa. Por exemplo, para gestão de marketing, há determinados dados que eu posso ter numa finalidade, mas que não os posso afetar a outra finalidade. E isto também tem que estar bastante bem organizado. Depois, o princípio da minimização, que é o seguinte: de acordo com este princípio, os dados recolhidos devem ser limitados ao que é necessário relativamente às finalidades para as quais são tratados. E aqui há sempre um problema, gera-se sempre um problema quando se está a fazer a implementação do RGPD, na medida em que as empresas, enfim, há sempre aquela necessidade de ter um maior número de dados e algum receio das empresas apagarem ou se desfazerem dos dados, mas os dados têm que ser limitados, muito limitados ao fim para o qual a empresa necessita deles. Temos estado a falar na implementação do RGPD. Existem muitos modelos, alguns modelos de implementação. A AIP tem sensibilizado os seus associados para a necessidade dessa implementação. Muitas empresas têm aderido a este apoio prestado pela AIP
E para as empresas que não têm o RGPD ainda implementado, ou pelo menos não têm da forma completa, ou da forma que agora é exigível para no mercado poderem estar, enfim, descansadas relativamente às atividades que lhes são solicitadas. Para terem uma ideia, uma implementação pode ser feita, pode ser restringida a quatro fases. Há sempre uma fase inicial, que é uma fase de diagnóstico, com uma sessão de esclarecimentos às empresas sobre o que é a proteção de dados, o que são os dados pessoais, o que são as finalidades, as categorias de dados, um pouco, abrir um pouco aqui o espectro de conhecimento das empresas, porque depois terão que responder a uma checklist sobre várias questões relacionadas com a sua atividade e com os dados que recolhem, com os dados que tratam, para permitir uma análise que nos dê o grau de compliance dessa empresa em relação à lei. De acordo com aquilo que for verificado e respondido, há sempre necessidade de fazer uma avaliação, e essa avaliação dará uma resposta aos riscos que as empresas correm, conforme as respostas que deram e o grau de cumprimento em que se encontram. Feita essa avaliação, pois há que dar continuidade apresentando um plano de ação e de segurança quanto aos aspectos técnicos. Aprovado esse plano de ação e de segurança, que é estudado com a empresa, procede à implementação. E essa implementação é seguida pela empresa, de acordo com a minimização dos riscos, e são aplicadas as medidas internas de privacidade que foram consideradas necessárias. Feito, ou seja, implementadas estas medidas de segurança, há um trabalho paralelo que se vai fazendo no preenchimento do registro das atividades de tratamento. E quando esse registro fica completo, há sempre um relatório final, e será isto que quando é pedido numa fiscalização às empresas, terá que ser demonstrado. No âmbito contratual, quer no âmbito das subcontratações, quer em qualquer contrato com uma entidade pública, há sempre uma norma em que as empresas têm que se vincular a declarar que têm o RGPD implementado. Daí a necessidade de, para estarem confortavelmente a assinar um contrato com essa cláusula, terem este registro de atividades de tratamento completo e em dia. A fase da manutenção é sempre uma fase que é necessária, a lei está sempre a alterar, as exigências de segurança também estão sempre em permanente mudança, e, portanto, há necessidade de demonstrar que a empresa monitoriza, atualiza e tem uma forma de apoiar a gestão de mudança desta implementação. Nesta fase, eu termino aqui a minha apresentação e passo à minha colega Petra Fernandes, que irá entrar em detalhe na parte pública do RGPD e da nossa apresentação. Muito obrigado, Margarida. Obrigada. Petra, por favor. Obrigada, Jorge. Sem mais demoras, vamos então avançar para a minha parte. Como nota introdutória, como o Jorge referiu no início, poderão pôr algumas questões no bate-papo. Portanto, se tiverem algumas questões, nós já recebemos algumas questões, como a Margarida disse, antecipadamente, mas se tiverem outras questões que surjam ao longo da apresentação, que coloquem no bate-papo para
depois podermos correr algumas delas, pelo menos na parte final. Entretanto, quanto às questões que colocaram antecipadamente, vamos tentar responder ao longo da apresentação. A Margarida já respondeu algumas delas, eu vou tentar responder a outras, mas gostávamos de salientar que nem todas têm a ver com esta área e por isso é possível que algumas permaneçam por responder, porque não têm a ver necessariamente com o RGPD. Tá bem? Então, eu vou fazer a apresentação. A primeira coisa que vou pedir é para me confirmarem que estão a ver a apresentação corretamente. Aí está ela, sim. Muito bem, obrigada, Jorge. Então, vamos lá. Então, sai isto para o modo de visualizar. Não sei porque isto não está a dar. Deixem-me só aqui minimizar isto. Vamos aqui, se conseguimos. Não estão a ver como dispositivos, pois não. Estão a ver o PowerPoint. De qualquer forma, um pouquinho diferente. Só um bocadinho. Só aqui, fazer aqui uma coisa. Não. Petra, eu penso que está sem som. Petra, eu penso que está sem som, Petra. Obrigada, Jorge. Nós estávamos aqui a tentar resolver aqui a questão. Deixa-me só ver aqui se eu consigo assim fazer a apresentação. Ui, pois isto está aqui qualquer coisa. Peço desculpa. Ok, então vamos aqui. Estamos aqui com a apresentação da Margarida ainda, só um bocadinho que eu vou fechar. Isto está um bocadinho mais complicado do que parece. Vamos lá ver se agora conseguimos compartilhar a tela. Ok, então estão agora a ver bem? Sim. Ótimo, pronto. Por algum motivo isto avança sempre para a parte da Margarida, mas nós... só um bocadinho. Porque assim avançamos já. Ok, muito bem. Okay. Portanto, agora vamos aqui à parte que nos cabe a nós e é as diferenças e regras específicas para o setor público. Não existem muitas regras que sejam distintas para o setor público em comparação com o setor privado. O setor público está tão obrigado ao regime do RGPD como o setor privado. Portanto, não há grandes diferenças de substância, mas existem algumas regras que são específicas para o setor público. A primeira dessas regras é, de facto, a obrigatoriedade de nomeação do encarregado de proteção de dados. Nós, avulso, usamos a expressão DPO, é a expressão inglesa. Eu aqui tentei, por uma questão de coerência com o nosso regulamento na versão portuguesa, fazer referência ao EPD, que é tradução para português, portanto, encarregado de proteção de dados. É possível que durante a apresentação eu refira algumas vezes DPO, por lapso de linguagem. Mas, relativamente à nomeação obrigatória de encarregado de proteção de dados, diz-nos o artigo 37 que esta é obrigatória, quer para uma autoridade ou organismo público. Não nos dá a definição do que é que, em toda a sua extensão, é autoridade ou organismo público. E se bem que em algumas jurisdições europeias esta questão não se coloca porque as definições são claras, em Portugal, como sabemos, existem muitas entidades que estão em zonas relativamente cinzentas e que colocam aqui algumas dificuldades. Mas, para isso, recorremos então à lei, à famosa lei de 2019, que gerou muita celeuma junto da CNPD, porque a CNPD entendeu que o Parlamento foi para além dos poderes que lhe eram garantidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas
o artigo 12 dessa lei dá-nos, pelo menos, uma definição daquilo que será a autoridade ou o organismo público ao definir as entidades públicas sujeitas ao regime do RGPD, em particular para aquelas cuja nomeação de encarregado de proteção de dados é obrigatória. Portanto, quem temos como, esta lista não é exaustiva, vamos ter 2 slides sobre as entidades que estão definidas no artigo 12, mas é para terem aqui alguma ideia do que é que foi entendido na Lei 58 de 2019 como sendo entidades públicas. O Estado, como é óbvio, isso é claro de identificar, as regiões autónomas, as autarquias, têm estado algumas delas em voga por causa de questões relativas ao RGPD, entidades administrativas independentes, portanto, aqui já começamos a entrar em outras entidades, ou seja, entidades que não dependem do Estado, são independentes do Estado, estão igualmente obrigadas a ter encarregado de proteção de dados. O Banco de Portugal, por maioria de razão, teria sempre que estar. Agora, entramos naquelas questões que, enquanto a lei estava a ser discutida, foram altamente debatidas e certamente que alguns de vós leram artigos de opinião sobre a sua inclusão ou exclusão desta lei. Empresas do setor empresarial do Estado estarão obrigadas a ter dados, os institutos públicos e associações públicas. Portanto, a lei veio clarificar que, principalmente no que diz respeito às empresas do setor empresarial, elas estão abrangidas por este artigo 12 e, consecutivamente, pelo artigo 37 e são obrigadas a nomear encarregado de proteção de dados. Quanto à obrigatoriedade de nomear encarregado de proteção de dados, e porque vimos uma questão dessas relativa colocada anteriormente, fazemos questão de referir que não é obrigatória a nomeação de encarregado de proteção de dados para todas as empresas privadas. Por isso é que há esta distinção para as entidades públicas e as entidades privadas. Em alguns casos, é obrigatória a nomeação de encarregado de proteção de dados para entidades privadas, principalmente quando estamos a fazer tratamento de dados de forma massiva. Esse é um dos exemplos clássicos em que a nomeação de um encarregado de um EPD é clara. Há outros em que será mais discutível, mas para as entidades públicas ela é sempre obrigatória. Nomeação de encarregado de proteção de dados é diferente de responsável pela proteção de dados, ou seja, quando falamos que uma empresa tem um responsável pelo cumprimento ou pela implementação, pela aplicação do RGPD, não estamos necessariamente a falar de um encarregado de proteção de dados, estamos a falar de alguém dentro da empresa que possivelmente é a pessoa de contacto, é a pessoa que está a gerir a execução do RGPD dentro da empresa. Não é necessariamente o DPO. O DPO tem obrigações muito específicas e a lei prevê responsabilidades, deveres e direitos do DPO, do EPD, muito específicas. E no caso de termos apenas, por exemplo, uma pequena ou média empresa que não tem que ter DPO, idealmente, na nossa prática, daquilo que geralmente trabalhamos com as empresas, o que é que sugerimos? Que tenham alguém dentro da empresa que seja a pessoa responsável, pelo menos por saber onde é que está o livro de registros, onde é que estão os dados pessoais, que possa ser o ponto de contacto não só com os titulares dos dados pessoais, mas também com as autoridades públicas, por exemplo, a autoridade de controle, que é a CNPD. Essa pessoa não é DPO, mas idealmente será uma pessoa responsável pela execução do RGPD. Quanto a regras específicas ainda para o setor público, no caso do encarregado de proteção de dados, o que nos diz o RGPD é que pode ser designado o mesmo EPD para várias entidades. Ou seja, e frequentemente vemos isso, por exemplo, no caso de Ministério e Secretarias de Estado, podemos ter o mesmo EPD. Podemos ter o mesmo EPD, por exemplo, para diferentes agrupamentos de escolas. Portanto, há entidades que podem ter o mesmo EPD. Só que depois temos esta subcategoria que é importante. E porquê é que eu falei de Ministério e Secretarias de Estado e o mesmo agrupamento de escolas? Porque a existência do mesmo EPD para várias entidades depende necessariamente da estrutura organizacional e da dimensão dessas entidades. Ou seja, podemos ter um EPD para várias entidades, mas tendo em conta a dimensão dessas entidades ou da estrutura organizacional, por exemplo, em termos de hierarquia, poderá não ser compatível o mesmo EDP exercer funções para várias.
É frequente, por exemplo, vermos, se calhar, um EPD para um agrupamento escolar, mas se esse agrupamento escolar tem muitas escolas, não fará muito sentido esse EPD também exercer funções para outros, porque provavelmente não terá tempo. E, portanto, aí a dimensão terá um efeito prático de impedimento de nomeação do mesmo EPD. E, portanto, é importante também não sobrecarregar o EPD com a nomeação massiva para várias entidades. Por outro lado, não é obrigatória a exclusividade, isto também acontece para o caso dos EPDs que exercem funções a título privado, para entidades privadas, não é obrigatória a exclusividade de funções apenas enquanto EPD. Diz-nos a experiência que em muitas entidades acaba por ser uma transição natural, porque depois começa-se a verificar que o volume de trabalho do EPD justifica um regime de exclusividade, mas é preciso um volume substancial, porque, caso contrário, esse EPD pode ser uma pessoa que exerce outras funções dentro da entidade pública e depois também exerce as funções de EPD. Por fim, outra característica que nos parece muito importante e que muitas vezes não é tida em consideração é o fato de o EPD não poder exercer funções na entidade reguladora e na entidade regulada. Parece bom senso, mas muitas vezes vemos situações que são potencialmente questionáveis. Por exemplo, o EPD, vamos dar aqui um exemplo muito claro que não acontece e, portanto, é fácil dar-vos este exemplo porque é demasiado esdrúxulo. O EPD do Banco de Portugal não pode ser o EPD de um banco privado, porque o Banco de Portugal não pode ter, como EPD, e naturalmente passar, por exemplo, por um escrutínio relativamente à proteção de dados pessoais, juntamente com a CNPD, junto a um banco privado, e ter o mesmo EPD, e questionar-se a si próprio, ou seja, um EPD questionar-se o seu próprio EPD. E, portanto, aí, por motivos evidentes, não podemos ter o mesmo EPD. E aí a questão da exclusividade também é relevante, porque aí temos que ver se o EPD não tem algum conflito de interesses. Outras diferenças que nos parecem relevantes, que muitas vezes são questionadas, e vimos uma questão que era relativamente parecida, embora não tivesse a ver com esta matéria em particular. Era uma questão que tinha a ver com a publicação de listas para as eleições autárquicas, acho que numa rede social, assumindo que a rede social é privada, só respondendo aqui rapidamente a essa questão, assumindo que a rede social é privada, não estamos aqui ao abrigo do RGPD, poderemos estar ao abrigo de outra legislação que tenha a ver com a proteção da privacidade, mas não estamos a falar do RGPD, portanto aí não se aplica o RGPD. Voltando aqui ao nosso RGPD, nem tudo o que é dado pessoal é proibido de ser publicado. Portanto, existe aqui uma percepção, eu acho que cada vez mais as pessoas já têm uma informação e sabemos que há muitos participantes deste webinar que já têm conhecimentos aprofundados sobre esta matéria. Há outros que parece-nos que talvez estejam numa fase menos avançada, mas parece cada vez mais evidente para todas as pessoas que dados pessoais não significam dados proibidos, no sentido de que nada pode ser publicado. Há dados pessoais que podem ser públicos. E por isso é que eu coloquei esta exceção. Existem documentos que contêm dados pessoais que, por constarem documentos oficiais de interesse público, podem ser publicados e podem ser tornados públicos de uma maneira ou de outra. Três normas que nos parecem relevantes. O artigo 86 do RGPD já o diz claramente. Tudo o que sejam documentos oficiais de interesse público, mesmo que contenham dados pessoais, podem ser publicados. Portanto, não existe essa proibição deliberada de publicação. Depois temos a famosa Lei 26 de 2016, que é a Lei de Acesso aos Documentos Administrativos, que prevê um princípio de transparência da administração pública, no sentido de um particular, uma entidade privada, pode solicitar à administração pública determinados documentos administrativos se demonstrar que neles tem interesse direto. E nos termos dessa lei, e a própria lei o refere expressamente, sem prejuízo da proteção dos dados pessoais, os documentos administrativos que fazem parte de dossiês administrativos e dossiês de, por exemplo, licenciamento, etc.,
podem ser concedidos a terceiros. O que é que a lei também prevê? Que, em alguns casos, atentas às circunstâncias particulares dos dados pessoais em questão, esses podem ser eliminados, ou redatados, ou censurados do documento que é entregue ao terceiro, mas isso pode não necessariamente acontecer em todos os casos. Portanto, imaginemos que há um processo de licenciamento numa autarquia, há um terceiro que é um vizinho, que tem interesse direto, ele pode ter acesso, eventualmente, aos documentos do licenciamento do vizinho e, por isso, vai ter acesso a dados pessoais do vizinho. Aí, a Câmara, quando entrega os documentos, terá de ver se justifica entregar o dossiê inteiro ou se deverá fazer alguma censura, etc. Portanto, não é proibido, ok? Por fim, o que nos parece importante também tem a ver com os documentos dos concursos públicos. Também foi uma questão que nos foi colocada. Como se sabe, existe a Portaria 57 de 2018 que prevê determinadas regras para a publicitação dos concursos públicos. O que nos interessa aqui, por exemplo, é o artigo 4ª linha B, peço desculpa, que refere-se à publicitação de todos os documentos apresentados em concurso público pelos respectivos concorrentes, têm que ser tornados públicos. Existe a plataforma em que todos os concorrentes podem ver os documentos apresentados uns pelos outros. Isto tem a ver com a transparência e com a necessidade de evitar situações duvidosas de documentação que aparece posteriormente, etc. Portanto, toda esta plataforma permite que os concorrentes vejam documentos que contêm dados pessoais. É certo que não são dados pessoais, na maior parte dos casos, por exemplo, especiais. Estamos a falar de, por exemplo, muitas vezes nome, morada, alguns contactos, etc. Mas não deixam de ser dados pessoais e que é possível a sua publicitação. Portanto, esta questão é importante porque existe esta exclusão expressa em algumas normas quanto à proibição de publicitação de dados pessoais. Depois, quanto ao Instituto de Tratamento, já sabemos, porque a Margarida também já o falou, que temos aquelas regras específicas da lista do tratamento que a maior parte de vós, quando estão a fazer a implementação ou têm acesso ou executam o RGPD, sabem, por exemplo, obrigação contratual, obrigação jurídica, interesse legítimo. São as fontes de licitude habituais para as entidades privadas. As entidades públicas têm mais duas fontes de licitude, que são os interesses públicos e o exercício da autoridade pública. Portanto, nestes dois casos estão previstos no artigo 6º, número 1, a linha F do RGPD, temos fontes de licitude que são autónomas e que permitem às entidades públicas também recorrerem a estas fontes de licitude. Por sua vez, quanto aos direitos dos titulares, existem algumas exceções, porque que estão previstas, por exemplo, e a título de exemplo colocamos estes artigos que podem ver, que é o artigo 17 e o artigo 20 do RGPD, que respeitam ao direito ao pagamento e ao direito à portabilidade dos dados pessoais. Basicamente, há muito tempo, o direito ao pagamento é um titular dos dados pessoais dirigir-se ao responsável pelo tratamento de dados, neste caso será uma entidade pública, e dizer quero que paguem todos os meus dados que estejam a tratar neste momento. O direito à portabilidade, basicamente, é o mesmo titular de dados, dirigir-se à entidade pública ou à entidade privada, mas neste caso pode ser à entidade pública e dizer, exige que entreguem a esta entidade todos os dados pessoais meus que estão a tratar neste momento e, portanto, automaticamente a entidade teria que colocar os dados pessoais numa base que fosse objetivamente tratável pelo terceiro e entregá-lo diretamente a essa entidade terceira que o titular dos dados identificou. Isto são direitos banais que são aplicáveis às entidades privadas e às públicas. Só que, no caso das entidades públicas, quando estamos a falar de interesses públicos, o exercício de interesses públicos, o direito ao pagamento e o direito à portabilidade podem ser restringidos de uma forma um bocadinho mais abrangente do que no caso das entidades privadas e, portanto, as entidades públicas têm um fundamento adicional para se opor ao exercício destes direitos, que nos parece também relevante muitas vezes quando questionamos as entidades públicas sobre os nossos dados pessoais e temos respostas destas, não percebemos de onde é que elas vêm, mas elas estão previstas no RGPD. A Margarida já falou aqui na resolução do Conselho de Ministros número 41 de 2018,
Vou tentar não tomar muito do vosso tempo. É uma resolução muito técnica, mas basicamente o que esta resolução do Conselho de Ministros nos diz? Diz-nos as medidas técnicas e organizativas que têm que ser implementadas pelas entidades públicas para cumprimento do RGPD. O que é que isto significa? Significa que as entidades privadas não estão obrigadas ao cumprimento desta resolução. Isso é absolutamente claro. Agora, podem tomá-la como, por exemplo, um guia. Muitas, principalmente pequenas e médias empresas, vão ver que muitas destas medidas são excessivas para a sua atividade e para a sua dimensão. E faz todo o sentido. Depois temos que ver os dados pessoais que elas tratam, que estas entidades privadas tratam, e quais são as medidas que serão compatíveis e proporcionais a essa atividade e a esse tratamento de dados. Mas podem ver, se tiverem algum interesse, esta resolução. O que é que esta resolução resulta? Resulta em medidas técnicas altamente complexas a nível, principalmente de técnico de IT, para quem não está tão habituado, mas tem algumas medidas que são importantes porque, por exemplo, são utilizadas hoje em dia de forma massiva por todas as entidades privadas e públicas. É o caso, por exemplo, das passwords. As regras, as políticas de password que estão nesta resolução do Conselho de Ministros, por exemplo, já são utilizadas pela grande maioria das entidades. Portanto, passwords bastante complexas, que são importantes ter em vigor, e é a medida, se calhar, talvez mais simples que qualquer entidade tem de pôr em vigor, tem de colocar em vigor nas suas empresas, nas suas organizações, para implementar o RGPD. Portanto, estas são algumas, temos aqui mais algumas. Dentro de cada uma destas fontes de medidas, vocês poderão ver na resolução que existem várias medidas técnicas associadas e devidamente identificadas. Portanto, isto são só os subtítulos, digamos assim, e depois na resolução vocês vão ver que existem medidas técnicas muito específicas que estão identificadas. Uma questão interessante, esta resolução entrou em vigor e foi dado um prazo de 18 meses às entidades públicas para executar esta resolução. Sabemos que grande parte dela já executou. Naturalmente, tendo em conta o universo que vocês viram de entidades públicas que estão sujeitas ao RGPD, é possível que exista alguma falha de cumprimento, principalmente para algumas entidades públicas mais pequenas, por exemplo, autarquias mais pequenas, etc. É possível que ainda não esteja em vigor, mas não podemos controlar isso. Quanto aos deveres das empresas na contratação do setor público, muitos de vocês o que nos dizem quando nós falamos da contratação pública é que isso não é controlado, aquilo que nós nos concursos públicos, isso não é uma questão que se levante. Não é o que temos visto. Okay? Eu estou aqui a dar-vos 2 exemplos de cadernos de encargos que têm regras específicas sobre proteção de dados pessoais. E os 2 estão públicos, portanto podem consultá-los. Um deles é o concurso do INPI 02/2020, que tem a ver com a aquisição de serviços para pesquisa de direitos de propriedade industrial. Tem regras específicas para a proteção de dados pessoais e regras a que o adjudicatário compromete-se a cumprir. E, portanto, a partir do momento em que se participa deste concurso público, existem regras e o adjudicatário está a responsabilizar-se pelo cumprimento dessas regras. E a responsabilidade que advém também não só contratual, mas civil, do cumprimento dessas regras. Okay. O segundo que também trouxemos é o da Direção-Geral de Educação, que é o concurso público número 1 de 2019, que também tem uma regra específica para a proteção de dados pessoais. Trouxe estes 2 exemplos porquê? Porque um deles identifica claramente o adjudicatário como subcontratante e o outro não o identifica como tal. E, portanto, parece-nos interessante esta questão, porque não é necessariamente uma alteração substancial da posição das entidades privadas perante o setor público, na medida em que, sendo subcontratante ou sendo um responsável autónomo pela proteção pelos dados pessoais que trata, e nos 2 casos tem que cumprir com o RGPD. Portanto, a implementação do RGPD não tem necessariamente qualquer tipo de relação de dependência com o facto do adjudicatário atuar como subcontratante.
mas, naturalmente, atuando como subcontratante, existem regras muito específicas. Por exemplo, que já tratámos no outro webinar e também não vos vou amassar com isso, mas, por exemplo, nesse caso, o adjudicatário apenas pode tratar os dados que recebe da entidade adjudicante, de acordo com as instruções da entidade adjudicante, tem que cooperar com a entidade adjudicante relativamente a qualquer pedido de informação, quer de titulares de dados, quer da autoridade de controle ou outras autoridades, tem que assistir a entidade adjudicante em caso de violação de dados pessoais causada por conduta do subcontratante ou da entidade adjudicante. Portanto, nos dois casos tem que haver cooperação entre ambas as entidades e tem que adotar as medidas técnicas e organizativas exigidas pela entidade adjudicante. Este ponto é o mais interessante, porque a entidade adjudicante, quando define o adjudicatário como subcontratante, pode definir também as medidas técnicas que o subcontratante tem que ter em vigor. Ou seja, o subcontratante aí pode ter que adaptar as suas medidas técnicas àquilo que a entidade adjudicante está a definir. E, portanto, nesse caso, terá que haver uma análise, principalmente em termos de proporcionalidade por parte da entidade adjudicante, mas também terá que haver um esforço de cumprimento das regras por parte do subcontratante. No caso num destes casos, que eu penso que até é o caso do INPI, também é exigida a manutenção de um registro de atividades como obrigatória e a não realização de transferência internacional de dados sem autorização da entidade adjudicante. Portanto, nestes dois casos, estas regras são obrigatórias, poderiam não ser se a entidade adjudicatária não atuasse como subcontratante. Ok? Portanto, isto é importante. Quando atua como subcontratante, naturalmente, como eu disse, tem que cumprir com o RGPD, portanto, não há grande diferença neste ponto, tem que ter o RGPD implementado, é responsável em caso de incumprimento, tem que adotar as medidas técnicas e organizativas exigidas, neste caso, pelo RGPD. E, portanto, aí, quando não atua como subcontratante, tem que demonstrar que as medidas técnicas e organizativas são suficientes para assegurar o cumprimento do RGPD e tem que comunicar à entidade adjudicante qualquer circunstância que tenha impacto nos dados pessoais que estão a ser tratados. Penso que, exatamente, perante isto, está mais ou menos terminada a minha parte. Vou interromper aqui o compartilhamento. E vou, talvez, passar a palavra ok, nós temos... ao Jorge, exatamente. Obrigado, Pedro, obrigado, Margarida. Nós, sem prejuízo das questões que recebemos anteriormente, temos aqui, e que queiram, entretanto, também a Pedro e a Margarida responder ou comentar, temos também aqui duas que penso que estão visíveis para todos aqui no nosso chat, uma da Isabel e uma outra da Margarida Pires. Eu posso... Ok, Margarida, só favor. Relativamente à questão da Isabel Maria, é uma questão muito objetiva, basicamente são duas. Diz o seguinte: em relação à questão do mesmo EPD para várias entidades, existe algum limite do número de entidades? Eu diria que não há limite. Há é que ter em atenção se entre essas entidades poderá haver uma situação de conflito de interesses na apreciação que se faz. Por exemplo, se for o mesmo EPD de um responsável pelo tratamento e de um subcontratante, pode haver alguma situação de conflito de interesses, mas tem que ser analisada casuisticamente. Limite não há. Depois, o EPD pode ser uma pessoa externa à entidade? Pode ser. Cada vez mais as entidades estão a recorrer a pessoas externas, porque também, por vezes, coloca alguma questão de conflito de interesses do EPD ser uma pessoa interna, a não ser que, enfim, há sempre a gestão do contrato de trabalho e de assumir as funções como EPD, por vezes a situação corre menos bem. Mas o que estamos a assistir é que cada vez mais as empresas contratam este serviço fora. Esta questão seguinte, eu não sei responder. Uma pessoa que tenha funções na CNPD pode ser DPO de uma entidade pública ou privada? É assim, eu diria que não,
logo à partida, não é? Mas teria que estar a ver, e esta resposta penso que se encontra nas atribuições dos funcionários da CNPD. Lá há de estar algum impedimento nesse sentido. Eu acrescentaria, Margarida, que tal como estava a dizer na apresentação, a entidade, o DPO, neste caso, EPD, de uma entidade reguladora, não pode ser DPO da entidade regulada. E, portanto, por maioria de razão... Sim, sem dúvida. Portanto, ele não pode regular-se a si próprio, portanto, não pode fazer perguntas a si próprio. Queres responder a esta, Petra? Como saber se a nossa empresa é obrigada a ter EPD ou se um responsável é suficiente? Sim, para a resposta a esta questão, vamos se calhar ao artigo 37 do RGPD, que nos diz os requisitos. E, portanto, por exemplo, nos casos, há requisitos que são subjetivos, nós percebemos isso, mas tendo em conta até a forma como o grupo do artigo 29, que já não está hoje em vigor, mas já nos apresentou algumas dicas de como chegarmos à interpretação do artigo 37. Mas para vos darmos aqui alguns exemplos, por exemplo, quando as atividades de tratamento consistem em operações de tratamento que, devido à sua natureza, âmbito ou finalidade, exijam um controle regular e sistemático dos titulares dos dados em grande escala. Exemplos clássicos, os tratamentos de dados de entidades bancárias, de entidades, por exemplo, que prestam serviços de telefone, televisão, etc., são tratamentos de dados em larga escala e esses, à partida, precisarão sempre de nomear EPD. Quando estamos a falar de tratamentos em grande escala de categorias especiais de dados, aí também somos obrigados a ter EPD. O que é que isto significa? Significa provavelmente um consultório de um dentista não precisa de EPD, mas um hospital já precisa de um EPD ou uma clínica com vários especialistas já precisa de um EPD. Portanto, basicamente temos que navegar na interpretação destas regras. Pequenas e médias empresas, o instinto será dizer que não, mas temos que ver os dados pessoais que eles tratam. Muito bem, Petra, Margarida, obrigado. Não sei se, entretanto, querem colocar mais alguma questão aqui no chat. Não a temos neste momento. Entretanto, enquanto estão a colocar temos outras, as questões, temos outras anteriores, eu posso antecipar. Há uma que não respondemos durante a apresentação, mas podemos responder agora, que tem a ver com o prazo para guardar informação dos concursos. Esses prazos variam substancialmente, porque depende da perspectiva que estamos a ver. Existe uma regra no Código dos Contratos Públicos para a entidade adjudicante guardar a informação sobre os concursos, que é 4 anos. E isso é a entidade adjudicante. A entidade adjudicatária vai ter imensos prazos. Porquê? Vai ter os prazos para guardar os dados que apresentou, mas também, por exemplo, no caso de uma empreitada, existem prazos de conservação dos dados para a empreitada, que podem ser 5, 10, 15, 20 anos. E, portanto, nesse caso, conforme os dados terão que ser adaptados em função dos prazos que estão definidos na lei para cada prazo. Não pode ser, não há um prazo fixo, isto tentamos muitas vezes explicar, é que não há um prazo fixo, todos os dados desta empresa devem ser guardados no prazo de X anos. Não existe essa regra. Há aqui uma questão, Petra, também, colocada, que é se é preciso formação para o exercício do cargo de EPD. Bom, eu diria que é preciso formação, obviamente, porque nós que somos EPDs de várias empresas estamos em constante formação. Há sempre uma formação, ou seja, não é necessário uma formação base específica, qualquer pessoa que tenha, qualquer pessoa pode exercer este cargo, tem que ter forçosamente formação, e há muita formação na área da proteção de dados. O que eu digo é que, do que nós verificamos, há 2 áreas que são fundamentais para gerir bem esta legislação, que é a área jurídica, por seu lado, e a área técnica, informática, por outro. Porque estamos a tratar da implementação de um corpo de leis
E a implementação de um corpo de leis tem que ter muita interpretação e uma interpretação válida para que as empresas possam fazer essa gestão adequada, porque se vamos aplicar diretamente o RGPD nas entidades, as entidades não fazem nada, porque não conseguem, ou seja, tem que se justificar por que razão é que as empresas optaram por determinada medida ou não. E essa interpretação é jurídica. Depois, obviamente, que na parte técnica e da segurança dos dados, aí é fundamental o apoio de pessoas que tenham conhecimento tecnológico na área de informática. Claro, muito bem. Obrigado. Não sei, perdão, Petra, Margarida, se temos mais alguma questão pendente do nosso caderno de encargos, por falar em contratação pública. Não temos. Assim, associado a este tema em específico, não. Existem aqui algumas questões, mas não muito bem, estava um pouco fora. Ok, sim. Então assim sendo, enfim, resta-me agradecer a Margarida e Petra mais uma vez a vossa excelente colaboração e agradecer também a presença de todas aquelas e aqueles que estiveram connosco neste nosso final de manhã. Disponham sempre da AIP e seguramente também da Margarida Petra para aquilo que possamos ser úteis. Muito obrigado e até breve. Disponham.